Boa noite, meus irmãos. Que a suave paz do Divino Mestre Jesus seja nos vossos corações. Dentre as 5 obras básicas que o Espiritismo oferece àqueles que pretendam trilhar o seu caminho luminoso, uma delas destaca-se por ser, na verdade, aquela que traz respostas mediante perguntas feitas pelo próprio Allan Kardec aos espíritos, na direção das respostas que todos nós ansiamos. Trata-se do Livro dos Espíritos, importante obra que Allan Kardec, cujo nome de batismo era Léon Denisard Hippolyte Rivail, trouxe a cada um de nós e a todos nós para nos motivar a obtermos, junto com a espiritualidade amiga, as respostas para as nossas maiores questões. O Livro dos Espíritos compensa todas as situações de entendimento maior que nós buscamos no mundo, mas não encontramos. São situações que invariavelmente chegam até nós mediante as dificuldades que expressamos, muito características deste plano em que nós vivemos e da densidade dos fluidos de nosso planeta, e que essa obra, encetada por Allan Kardec, com a colaboração, com a escrita abençoada de muitos espíritos, objetiva as respostas àquilo que nós necessitamos. O nome revela o conteúdo da própria obra, o Livro dos Espíritos, ou seja, daqueles que, com a sabedoria milenar que possuem, trazem as respostas para questões muito éticas, questões morais, tudo com fulcro, efetivamente, nas premissas que o próprio Cristo Redivivo nos ofereceu, dos ajustes e reajustes proposto pelo próprio Consolador prometido na figura de Jesus. Nas casas espíritas, o Livro dos Espíritos é objeto de estudo permanente. Os espíritas debruçam-se sobre eles, não apenas para buscar respostas, mas para aplainar a sua conduta espírita, para melhorar na educação da mediunidade que cada um possua. Daí a importância dessa obra que Allan Kardec trouxe, a fim de obsequiar-nos com um conteúdo absolutamente esclarecedor. São centenas de perguntas e respostas que nos levam a refletir, não apenas a tirar nossas dúvidas, senão nós ali seríamos meros curiosos, mas a nos fazer refletir. Como essas criaturas têm as respostas perfeitas para dúvidas tão contundentes. Isso explica, com razoável entendimento, a compensação que as encarnações produzem em todos nós e produziu efetivamente nesses espíritos. Novo, já dissemos várias outras vezes aqui neste canal, é o corpo que reveste o nosso espírito. Nosso espírito é milenar, arrasta consigo um histórico nem sempre agradável, mas de efetivas conquistas. Um companheiro muito saudoso da casa espírita onde nós servimos, o Centro Espírita Caminho da Luz, que nos brinda a todos com este canal no YouTube, dizia que esta é a nossa melhor encarnação. E de fato é. E tanto isso é verdade que o nosso entendimento para as respostas
que o Livro dos Espíritos traz para nós nos fazem essa colocação, refletir sobre cada uma delas. Na internet, como nas livrarias espíritas, o Livro dos Espíritos está à disposição em vários tamanhos, em vários modelos, como fonte de esclarecimento, de repensamento, de redirecionamento das criaturas que tiverem a boa vontade de procurá-lo, adquiri-lo ou acessá-lo lendo. A leitura das obras espíritas, sobretudo das obras básicas da decodificação espírita, são importante instrumento de melhoria moral do homem na Terra. Conheço pessoas que muito raramente foram aos centros espíritas, mas que, simpatizantes da doutrina, têm um conhecimento pela leitura que se permitiram fazer das obras básicas e, com a consciência de não procurarem interpretá-las, permitem que os seus conteúdos sejam metabolizados em seu mundo íntimo, produzindo os efeitos necessários de bem-estar, de equilíbrio, de serenidade e de fraternidade. Na verdade, meus irmãos, tudo quanto nós lermos de bom, de belo, verdadeiro e justo, nós não devemos nos preocupar em formar juízo sobre aquilo. Devemos permitir que o conteúdo permaneça dentro de nós, obsequiando-nos pela via do metabolismo espiritual que todos possuímos, assim como possuímos o metabolismo do corpo físico, e dali as providências daquele conteúdo, daquele conhecimento, daquela verdade será direcionada para a nossa vida, para a nossa existência, melhorando-nos a marcha evolutiva. O Livro dos Espíritos é, portanto, a importante ferramenta que o espírita possui para desvencilhar as suas dúvidas, mitigar as suas dificuldades e avançar com tolerância, serenidade, doçura no caminho da luz imperecível. Allan Kardec, grande benfeitor da humanidade, nos trouxe essa obra pela via do conhecimento desses baluartes do Espiritismo, espíritos de escola, que trouxeram do seu conhecimento com toda a boa vontade, porque sabiam tratar-se ali do canal apalavrado para fazê-lo. Allan Kardec era esse canal, era o médium exponencial a traduzir, a escrever, a patentear o conteúdo espírita como conhecimento superlativo. Superlativo de amor, de boa vontade, de esclarecimento e de fraternidade para toda a humanidade. Absolutamente ninguém que acesse o conteúdo espírita deixa de experimentar uma graça, uma melhoria íntima que normalmente não compreende naquele instante, porém mais adiante vai entender tratar-se de uma nova atitude na vida. Você que nos assiste por este canal, que nos dá a alegria da sua boa vontade em assistir-nos, se ainda não leu, busque o Livro dos Espíritos. Veja lá as perguntas e as respostas sobre as questões que mais estejam lhe afligindo. Imaginemos que nestes tempos em que a pandemia parece querer já bater em retirada do nosso planeta, melhorando em várias nações,
a gente ainda precisa muito de esclarecimento para fazer frente às mudanças que essa pandemia mesmo trouxe para nós. A de que somos todos iguais, a de que precisamos aprender a viver mais com menos, a de que precisamos utilizar da nossa boa vontade e da nossa tolerância em todos os instantes da nossa vida. Todo dia nós podemos fazer algo novo na nossa vida. É bem verdade que o nosso corpo físico, pela situação biológica que ele apresenta, ele envelhece. Mas o nosso espírito pode ser jovial, pode refazer-se mediante boas práticas de alegria, de boa vontade, de fé e de fraternidade. Experimente buscar o Livro dos Espíritos. Por enquanto, as casas espíritas ainda não estão funcionando presencialmente. Dê esse primeiro passo. Acesse no seu celular, no seu notebook, no seu computador, o Livro dos Espíritos. Veja lá o que ele tem para você. Um verdadeiro arsenal de amor, de fraternidade, de instrução, de boa vontade, para você progredir e prosperar naquilo que de mais importante você tem. O seu mundo íntimo, o seu espírito. Se dê esse presente. E tão logo as casas espíritas estejam abertas, procure uma. Vá tirar suas dúvidas, vá esclarecer-se, educar sua mediunidade, servir na caridade. Todos nós, meus irmãos, podemos chegar a este mundo brutos como uma grande pedra e podemos sair dele com um par de asas nas costas. Só depende da nossa boa vontade, do ouvido que nós dermos à mensagem que por ele entrar para alicerçar-se no nosso espírito, dos olhos em que com os quais a gente enxergar tudo aquilo que for belo e verdadeiro e o melhor do outro, nosso semelhante, nosso irmão, nosso igual. A nossa boca que possa falar tudo o que existir de belo, bem-aventurando tudo aquilo que Deus, através de Jesus, nos oferta todos os dias. Faça do Livro dos Espíritos a sua próxima meta. Busque no Livro dos Espíritos o alicerce moral e espiritual que você tanto sonhou. Ao contemplar todas as suas necessidades, você chegará à conclusão e irá aceitar o convite que aqui nós reiteramos. Venha somar-se a nós. Venha ser espírita, com o Livro dos Espíritos aberto, com a consciência alargada, com o sorriso nos lábios, com os olhos úmidos e as mãos estendidas na direção do amor que precisa servir, amar e festejar a vida. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.